A paz do Senhor, bom dia, povo lindo de Deus. Passo dessa manhã para deixar uma palavra de fé e esperança para você. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Se você não se encontrar bem nesse dia de hoje, se você já se acordou angustiada, triste, preocupado, o conselho que eu te dou nessa manhã, sabe qual é? Descanse. Descanse no Senhor, porque Ele não perdeu o controle da situação. Ele não deu um ponto final ainda. Aquieta teu coração, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Amém? Com Deus é assim. Tem início, tem meio, mas também tem o fim. Descanse. Deus está no controle de tudo, tudo já deu certo, amém? Nessa manhã, a palavra que Deus ministra no meu coração se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Vou repetir. José teve um sonho. Agora ele chega e conta para os seus irmãos. E os seus irmãos se irritaram, se aborreceram com aquele sonho que José falou para eles. O que é que Deus quer que você entenda nessa manhã? Não conte seus sonhos para ninguém. Nem todo mundo está preparado para ouvir os teus sonhos. Para ouvir você falar dos planos que você tem para o teu futuro. Para você poder falar os seus sonhos para alguém, você primeiro tem que pedir direção ao Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus. Não faça nada sem Deus te permitir fazer. A Bíblia diz que Deus foi quem nos escolheu. Não foi a gente que escolheu a Ele. É bíblico. Jesus chegou e falou para um dos discípulos: Ei, não foi você que me escolheu. Fui eu que escolhi a vós. Então, quando Jesus nos escolhe, a gente não tem mais querer. A gente não faz mais a nossa vontade. E se a gente tentar fazer a nossa vontade, a gente sofre. A Bíblia diz que José teve um sonho e falou para os seus irmãos se irritaram mais ainda. Por quê? Porque os irmãos de José não gostavam dele. Por ele ser um filho amado de Jacó, um filho da união de Jacó com Raquel, por ele ser muito amado pelo pai, pela obediência, por ser um filho carinhoso, obediente e temente a Deus e o pai, gerou ódio nos seus irmãos sobre José. E nossas vidas não é diferente. Se você é uma pessoa carismática, é uma pessoa simpática, é uma pessoa do coração bom, incomoda muitas pessoas. Então Deus manda dizer nessa manhã: não conte seus sonhos para ninguém. Não abra sua boca para falar o que eu não ordenara você falar, diz o Senhor. Porque muitas vezes a gente se perde por confiar muito nas pessoas, por abraçar muitas pessoas que não é digna do nosso abraço, da nossa carisma e nossa atenção. Deus manda dizer nessa manhã: desperte. Porque nem todo mundo é digno de saber dos seus sonhos. Muitas pessoas têm sonhos interferidos, frustrados, impedidos por contar antecipadamente para pessoas que não é digna de saber dos planos antes dele ser concluído. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que José foi vendido com 17 anos. Seus irmãos venderam José para ser escravo. Seus irmãos tiraram José de dentro do seu familiar. E ainda mentiram para o pai, dizendo para o pai deles que José tinha sido estraçalhado por um bicho feroz. 17 anos aquele menino tinha, quando foi arrancado dentro da sua própria casa, do seu lar.
Eu não sei quanto tempo tem que arrancaram os seus sonhos, que lhe colocaram nessa situação precária que você se encontra. Uma depressão, uma tristeza aguda, um desânimo, uma falta de esperança. Mataram você por dentro e você não está conseguindo se levantar. Mas nessa manhã eu libero uma palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai se levantar. E a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Creia tão somente que você verás a glória de Deus nesse cenário de morte. 17 anos. Quando José tinha 30 anos, a honraria de José chegou. Não importa o tempo que te colocaram nesse calabouço, o tempo da sua vitória vai chegar. Foram 13 anos que José passou no sofrimento para poder ele receber a vitória. Presta atenção que eu estou lhe falando nessa manhã em nome de Jesus. Não importa o tempo que você não sonha mais. Não importa o tempo que você não faz mais planos e projetos. Não importa o tempo que tentaram te matar, que tentaram te vender ou que te venderam. Nessa manhã Deus manda lhe dizer: o tempo de cantar está chegando. O tempo de José cantar chegou. O tempo de José ser exaltado chegou. E nessa manhã o Senhor manda dizer: o tempo de você cantar e se alegrar está chegando. Foram 13 anos de espera, mas valeu a pena. José foi esquecido dentro do cárcere. José interpretou o sonho do copeiro do rei e do padeiro. E quando eles receberam a carta de euforia que saíram dentro daquele cárcere, José disse: lembre-se de mim. Fala de mim para o rei. Fala de mim para Faraó. Fala de mim. E lá eles esqueceram. Mas o tempo oportuno, o copeiro lembrou de José e falou de José para o rei. E o rei mandou chamar José e honrou José. Por quê? Porque chegou o tempo certo da honraria de José. Depois de 13 anos, Deus agora resolve abençoar José. Eu não sei quanto tempo que você está esperando Deus te abençoar. Mas nessa manhã ele manda lhe dizer: vai chegar o tempo da honraria e não vai demorar muito tempo. Espere mais um pouquinho de tempo. O que tiver de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Nessa manhã, o tema é: não conte seus sonhos para ninguém antes que ele venha a ser concluído. Deus manda lhe dizer: não conte teus sonhos para ninguém antes dele ser concluído. Porque do coração do homem, diz o Senhor, conheço eu. Você vê por fora, mas por dentro eu conheço. E Deus manda lhe dizer que esse ano de 2026 você terá resposta das suas orações e de cada lágrima que você derramou. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus te abençoe. Foi essa palavra que Deus tocou no meu coração para deixar para vocês. E creio que Deus, Ele está no controle de tudo. E diz nessa manhã para você: só descanse e confie em mim. E o resto eu farei por você e para você. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus te abençoe. Bom dia.